Por favor, forneça uma explicação clara e adaptada para o público de língua portuguesa. Era uma manhã abafada na pequena cidade de Vila Nova. Isabela olhou pela janela de seu quarto e notou um jovem negro parado na esquina. Ele ajustava uma mochila com uma expressão concentrada que, para muitos, poderia parecer suspeita. Um arrepio percorreu sua espinha, e se ele estivesse planejando algo, a tensão racial na cidade estava no ar, pesada e palpável. Aquela imagem a incomodava. Sem pensar, pegou o celular e fez uma chamada anônima para a polícia, inquieta com a segurança do bairro. É melhor prevenir do que remediar, pensou. Mal sabia Isabela que aquele jovem, chamado Lucas, era um artista talentoso. Ele estava por ali apenas para capturar a essência da cidade em suas pinturas, tentando quebrar barreiras. Sua arte refletia a dor e a luta da comunidade. Mas a cidade parecia cega para isso. Enquanto isso, sua mãe, a respeitada chefe da Polícia Federal, estava perto de desvendar um escândalo de discriminação racial que poderia abalar a todos. O que Isabela não sabia era que sua ligação acabara de começar a descrever um novo capítulo na história da cidade. Nos dias seguintes, a cidade estava agitada, as sirenes da polícia ecoavam e uma multidão se reunia em frente à delegacia. A tensão era quase elétrica. Isabela se sentia uma estranha em sua própria casa. O olhar intenso de sua mãe, que parecia tão forte e implacável, estava agora repleto de um medo mudo. "O que está acontecendo, mãe?" a jovem perguntou. Mas a chefe da polícia apenas desviou o olhar, absorvendo a pressão da situação. Enquanto isso, Lucas enfrentava seus próprios demônios. Ele sabia que suas obras estavam começando a incomodar o status quo, e isso o deixava exposto. Ao mesmo tempo em que buscava sua voz através da arte, sentia que a sociedade estava pronta para silenciar aqueles que tentavam mudar a narrativa. Um nó se formou em sua garganta ao ver que sua luta individual se transformava em um caso público. Isabela olhava para Lucas pelo lado de fora da multidão. A cada obra sua que via exposta, sentia uma mistura de admiração e confusão. Por que ela havia ligado para a polícia? Não conseguia se livrar da culpa. Ela sabia que era apenas uma menina do interior, mas a educação e a pressão de sua mãe pesavam como chumbo. Quando uma mensagem chegou até ela, revelando que sua mãe estava pessoalmente envolvida no escândalo, uma dor cortante a atingiu. Como poderia apoiar alguém que estava prestes a colocar um jovem artista em risco? Como sempre poderia ser a filha da chefe da polícia e ainda assim se sentir tão perdida? A multidão gritou por justiça e o barulho crescia a cada segundo. Ouvindo aquelas vozes clamando, Isabela sentiu seu coração disparar. Ela sabia que estava em uma encruzilhada. O que era certo? O que era errado? O tempo estava pressionando. Isabela precisava decidir rapidamente entre a lealdade à mãe ou a defesa de Lucas. O silêncio dentro dela era ensurdecedor. No instante em que a dúvida a consumiu, a multidão ao redor dela parecia cada vez mais significativa, e aquele momento mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela estava paralisada. O rugido da multidão ecoava na sua cabeça, e ela precisava decidir. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O som disparou como um relâmpago em uma manhã tranquila. O pânico tomou conta, gritos e correria. As pessoas se espalharam, aumentando a confusão. A única coisa que Isabela conseguia ver era Lucas,
agora caído no chão, a mochila ao seu lado, seus olhos arregalados, em choque. Não, as palavras mal saíam de seus lábios. O que estava acontecendo? Ela correu em direção à multidão, o coração batendo em um ritmo alucinado. Lucas, a voz dela se perdeu no caos, mas ela continuou a empurrar aqueles que a rodeavam. O desespero a guiava. Quando chegou até ele, o mundo se desfez ao seu redor. Lucas estava imóvel, uma poça de sangue se espalhando sobre o seu corpo. Um nó formou-se em sua garganta. Como aquilo era possível? Ele só queria pintar, capturar a beleza da cidade. O silêncio que tomou conta do lugar era opressivo, como se o tempo tivesse parado. Mas ao olhar ao redor, Isabela percebeu algo ainda mais perturbador. A figura da sua mãe estava ali, do outro lado da multidão, com expressão horrorizada. E ela não estava sozinha. Isabela não podia acreditar quando viu o oficial que disparou o tiro, seu rosto se contorcendo em confusão. Ele era um amigo de infância, alguém que Isabela conhecia bem. "Por que você fez isso?" Ela gritou, mas foi em vão. Somente o eco do barulho da sirene, que se aproximava, e o murmúrio da multidão a respondia. Em meio ao caos, um homem gritou que era preciso desviar o foco. Que isso era mais do que parecia. As palavras dele foram como um golpe. O que ele queria dizer? O susto tomou conta do lugar. No fundo, algo se revirou em Isabela. A ligação que ela fez, a ligação de proteção, trouxe consequências que ela nunca poderia imaginar. Agora, ela não sabia se estava protegendo alguém ou arruinando vidas. O desespero se misturava com a culpa, enquanto ela olhava para Lucas, que agora era uma verdade palpável do que ela não queria ver. Enquanto a ambulância chegava, um grupo de ativistas começou a se juntar, unindo vozes em protesto. Justiça! Justiça! O clamor ressoava e parecia um eco da dor de Lucas. Com isso, as revelações começaram a emergir entre as sombras. Um dos manifestantes, alguém que Isabela reconheceu da escola, se aproximou dela. "Isabela, sua mãe está envolvida em algo muito maior do que você imagina. Não é só sobre Lucas." Ele gesticulou para a multidão e Isabela ficou paralisada ao entender que havia camadas obscuras na situação. As palavras dele reverberaram em sua mente. Propaganda? Manipulação? O que mais ela não sabia? O medo a invadiu. Como era possível que tudo se conectasse desse jeito? O artista que estava apenas buscando seu lugar. A mãe cujas decisões poderiam ser mais complicadas do que nunca. E um bairro à beira de uma erupção social. Uma revelação transbordou. E se sua mãe, a figura de força que sempre admirou, estivesse de alguma forma envolvida nesse sistema que estava oprimindo Lucas? Enquanto as sirenes ecoavam mais uma vez, e a multidão começava a se agitar em direção à delegacia, Isabela sabia que nada seria igual. A história estava mudando, e com isso, um peso se assentou em seus ombros. Isabela olhou para Lucas, desfalecido no chão, e um novo fogo surgiu dentro dela. Ela precisava descobrir a verdade, e ali, naquele instante, tudo estava prestes a mudar radicalmente. "O que você pretende fazer?" chamou um amigo dela, já preparando-se para agir. O que Isabela falaria? Ela se perguntava se conseguiria ser a ponte entre os dois mundos que se chocavam tão intensamente. O futuro era negro e incerto, mas a necessidade de agir falou mais alto. A multidão crescia, e com ela, a tensão. O que viria depois? Os próximos passos não podiam ser dados sem considerar tudo o que estava em jogo. Isabela estava paralisada. O rugido da multidão ecoava na sua cabeça e ela precisava decidir. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O som disparou como um relâmpago em uma manhã tranquila. O pânico tomou conta, gritos e correria. As pessoas se espalharam, aumentando a confusão.
A única coisa que Isabela conseguia ver era Lucas, agora caído no chão, a mochila ao seu lado, seus olhos arregalados em choque. Não. As palavras mal saíram de seus lábios. O que estava acontecendo? Ela correu em direção à multidão, o coração batendo em um ritmo alucinado. Lucas! A voz dela se perdeu no caos, mas ela continuou a empurrar aqueles que a rodeavam. O desespero a guiava. Quando chegou até ele, o mundo se desfez ao seu redor. Lucas estava imóvel, uma poça de sangue se espalhando sobre seu corpo. Um nó formou-se em sua garganta. Como aquilo era possível? Ele só queria pintar, capturar a beleza da cidade. O silêncio que tomou conta do lugar era opressivo, como se o tempo tivesse parado. Mas, ao olhar ao redor, a figura da sua mãe estava ali, do outro lado da multidão, com uma expressão horrorizada. E ela não estava sozinha. Isabela não podia acreditar quando viu o oficial que disparou o tiro. Seu rosto se contorcendo em confusão. Ele era um amigo de infância. Alguém que Isabela conhecia bem. Por que você fez isso? Ela gritou, mas foi em vão. Somente o eco do barulho da sirene que se aproximava e o murmúrio da multidão a respondiam. Em meio ao caos, um homem gritou que era preciso desviar o foco, que isso era mais do que parecia. As palavras dele foram como um golpe. O que ele queria dizer? O susto tomou conta do lugar. No fundo, algo se revirou em Isabela. A ligação que ela fez, a ligação de proteção, trouxe consequências que ela nunca poderia imaginar. Agora ela não sabia se estava protegendo alguém ou arruinando vidas. Quando um grupo de ativistas chegou, unindo vozes em protesto, algo no olhar de um deles atraiu a atenção de Isabela. Ele gesticulou, chamando-a para perto, e Isabela, meio atordoada, se aproximou. Isabela precisa ouvir. Isso não é sobre Lucas apenas. Ele puxou um pedaço de papel do bolso e entregou a ela. Isso é só a ponta do iceberg. Tem mais coisa acontecendo e é muito grande. Ela olhou para o papel e seu coração disparou. Era uma impressão de um e-mail e as palavras Operação Secreta saltaram para seus olhos. O texto falava sobre o esquema de manipulação e controle, algo que envolvia não apenas a polícia, mas figuras politicamente proeminentes da cidade. Eles querem calar artistas, como Lucas. Isso é uma questão de poder, Isabela, não só de raça. Um estrondo interrompeu a conversa. A multidão se agitou ainda mais e gritos de justiça se intensificaram. Mas Isabela estava paralisada, segurando o papel como se fosse um bilhete do destino. O que mais ela não sabia? A revelação do amigo fez sua cabeça girar. De repente, um tiro foi disparado. A bala não acertou Lucas, mas atingiu um manifestante que estava agitando a multidão. A cena se tornou ainda mais caótica. Isabela sentiu um frio na barriga. Ela piscou e viu sua mãe correndo na direção do oficial, o amigo de infância. "Mãe, não!" gritou, mas era tarde demais. O oficial empurrou-a, o desespero no olhar, enquanto o pânico estourava. O clima estava mudando rapidamente, e Isabela percebeu que sua mãe não era a única que estava em jogo. Um grito cortou o ar. "Eles estão começando a disparar contra nós." Isabela olhou para o amigo ativista. O que ele sabia? Ele se virou, os olhos arregalados. "É mais do que um ato de graça, Isabela. É uma guerra." As palavras dele penetraram em sua mente como facas, e com uma clareza aterrorizante, Isabela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto a confusão aumentava e as sirenes uivavam mais perto, o peso da verdade começou a se instalar em seus ossos. Seu coração batia tão rápido que era quase insuportável. Naquele instante, ela sabia que estava prestes a tornar-se parte de algo muito maior. Mas o que isso significaria para Lucas, para sua mãe e para ela mesma? A multidão se agitou, a tensão se transformou em uma onda avassaladora. O desespero tomou espaço.
e a determinação surgia de um canto inesperado. O que Isabela faria? As escolhas eram severas e o perigo estava mais próximo do que ela poderia imaginar. Isabela estava paralisada. O rugido da multidão ecoava na sua cabeça e ela precisava decidir. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O som disparou como um relâmpago em uma manhã tranquila. O pânico tomou conta. Gritos e correria. As pessoas se espalharam, aumentando a confusão. A única coisa que Isabela conseguia ver era Lucas, caído no chão, a mochila ao seu lado, seus olhos arregalados em choque. Não. As palavras mal saíram de seus lábios. O que estava acontecendo? Ela correu em direção à multidão, o coração batendo em um ritmo alucinado. Lucas! A voz dela se perdeu no caos. Mas ela continuou a empurrar aqueles que a rodeavam. O desespero a guiava. Quando chegou até ele, o mundo se desfez ao seu redor. Lucas estava imóvel, uma poça de sangue se espalhando sobre o seu corpo. Um nó se formou em sua garganta. Como aquilo era possível? Ele só queria pintar, capturar a beleza da cidade. O silêncio que tomou conta do lugar era opressivo. Mas então, Isabela avistou a figura da mãe, do outro lado da multidão, com expressão horrorizada. E logo em seguida, notou a presença do oficial que disparou o tiro, seu rosto se contorcendo, olhos cheios de confusão. Ele era um amigo de infância, alguém que conhecia bem. "Por que você fez isso?" Ela gritou, mas foi em vão. Só o eco de gritos e sirenes respondia. No mesmo momento, algo se rompeu no ar. Um estrondo. Um grupo de jovens ativistas se posicionou em frente à delegacia, organizados, com faixas e megafones, exigindo justiça. Alguns começaram a filmar a cena, outros a clamar pela intervenção das autoridades. A tensão crescia a cada segundo. Isabela olhou o papel que estava em sua mão. A imagem que se formava fazia seu estômago revirar. O amigo ativista tinha falado sobre um esquema maior. Isto não é só sobre Lucas. Agora, parecia que ela estava em meio a uma tempestade prestes a explodir. E então, uma reviravolta chocante aconteceu. Um grito se elevou. É tudo uma farsa. Uma mulher, com os cabelos despenteados e olhos ardentes de indignação, irrompeu na cena. Ela estava com os documentos em punho, balançando-os freneticamente. As pessoas ao redor começaram a se agitar, murmurando entre si. A multidão virou-se para ela como se ela fosse uma luz na escuridão. É tudo manipulação. O que está acontecendo aqui foi planejado. Isabela sentiu um calafrio. A mulher levantou os papéis. Esses documentos provam que a polícia estava de olho em Lucas, controlando sua arte, calando sua voz. Ele estava prestes a abrir os olhos da cidade para a verdade, e isso não podiam permitir. As palavras dela ecoaram como um trovão, e a multidão ficou em silêncio por um instante, absorvendo o impacto. Isabela ficou atordoada. Sua mente girava. O que isso significava? E sua mãe? No meio da confusão, ela avistou a mãe sendo cercada por oficiais e ativistas. O semblante dela agora tomado pelo medo e impotência. Isabela viu que era mais do que um simples confronto entre uma polícia despreparada e um artista. Era uma guerra por controle, pela verdade. Todas as regras estavam mudando ali. Agora, tudo o que Isabela conhecia estava em questão. Ela percebeu que sua ligação para a polícia tinha sido o fagulha que incendiou um incêndio. O desespero, misturado à culpa, se enraizava mais fundo. O que ela deveria fazer? Defender sua mãe ou ouvir a verdade inquietante que estava emergindo? O pânico recomeçou a tomar conta, e ela percebeu que a multidão estava dividida, uns clamando por justiça,
outros gritando por respostas. E no auge da confusão, enquanto as sirenes ecoavam mais uma vez, um grito cortou o ar. Isabela, vem cá! Era um amigo de infância. A expressão dele incrédula. Você não sabe o que está acontecendo. Ele puxou Isabela para mais perto, com os olhos cheios de urgência. Sua mãe, ela tem um passado que você não conhece. Algo que pode estourar toda essa situação. O mundo ao redor dela parou. O que ele queria dizer? Isabela sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela mal conseguia respirar. Sua cabeça rodava com a ideia de que a pessoa que sempre respeitou e admira poderia de fato estar envolvida em algo tão terrível. O que você está dizendo? Ela questionou, mas a voz dela mal transparecia. O peso da verdade parecia insuportável. E naquele instante, tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Naquela hora, Isabela sabia que, assim como Lucas, ela também não poderia se calar. O que ela faria? As escolhas se tornavam cada vez mais difíceis. O futuro era incerto e, com isso, a necessidade de agir se tornava essencial. Isabela estava atordoada. O grito do amigo ecoava na sua mente. O caos ao seu redor se intensificava. As vozes que clamavam justiça agora soavam como um rugido. Mas no fundo, havia uma semente de dúvida crescendo, uma ardente necessidade de entender o que estava realmente acontecendo. Isabela, sua mãe tem um passado que você não conhece. As palavras do amigo giravam em sua cabeça como um redemoinho. O que poderia ser tão terrível? O que mais ela não sabia? A confusão se transformava em ansiedade. O ativista a puxou um pouco mais para tentar a multidão em agitação. Ela viu a mulher que havia gritado, agora mostrando os papéis, e formou-se uma série de murmúrios entre as pessoas. As palavras pareciam espalhar como fogo em palha seca. Manipulação, controle. Ela ouvia os fragmentos. Mas o que havia de verdadeiro nisso? A necessidade de entender a verdade tornou-se urgente. No meio da agitação, um barulho agudo ressoou, e todos se viraram para a direção da delegacia. Um grupo de policiais estava se aproximando, com rostos endurecidos e visivelmente tensos. Um deles subiu na viatura, levantando um megafone. Voltem para casa. Isso não é a maneira certa de protestar. Mas sua voz foi rapidamente abafada pelos gritos da multidão. Isabela sentiu um frio na espinha. Algo estava prestes a acontecer. O ar pesava. Ouvindo o pulsar da multidão, a pressão em seu peito aumentava. E então, ela observou um movimento súbito. Um manifestante avançou, e antes que ela pudesse processar, uma onda de choque atravessou a multidão. Um estampido. Outro tiro. Com um movimento trágico, o manifestante caiu, enquanto um grito de horror escapava das bocas nas proximidades. O desespero aumentou. Isabela observou horrorizada. A confusão e o medo tomaram conta do lugar. Agora um verdadeiro campo de batalha. Não! Isabela sentiu seu coração despencar. O manifestante estava imóvel, uma poça de sangue se espalhando por baixo dele. A multidão estava em pânico. Ela queria correr para longe, mas algo a mantinha paralisada. Ese momento parecía un pesadelo. Cuando finalmente consiguió se mover, notó que sua mãe estaba perto, ya na línea de frente, observando con un olhar de desespero. Pela primeira vez, Isabela vio a fragilidade da mulher que sempre admiró. Mas no era só isso. Una sombra, una imagen que ela nunca imaginó te vería. Do otro lado de la rúa, un grupo de destinos se aproximaba, revelando a figura de um homem parado sob luz do poste, com a adrenalina pulsando em suas veias. Isabela conseguiu distinguir seu rosto. Era Miguel, um ex-namorado de sua mãe, alguém que ela sabia ser visto nos círculos policiais, mas que sua mãe sempre evitou mencionar. O que ele estava fazendo ali? A mente de Isabela girava, e então, como se as engrenagens da verdade finalmente se colocassem em movimento.
Uma luz se acendeu em sua mente. Miguel e sua mãe. Algo estava errado. A conexão entre eles. Por que ela nunca soube? A multidão gritava. Justiça. Mas Isabela estava presa a um misto de revelações e desespero. Isabela, vem aqui. O grito de Miguel a fez hesitar. Ele estava mostrando a ela algo sobre a papelada que a mulher ativista havia levantado. Ela tem provas. Isso vai mudar tudo. O instinto de proteção. A curiosidade. Tudo se condensava em um único momento. Isabela correu em direção a Miguel, que tinha os olhos intensos. Você não sabe o que está acontecendo. Sua mãe, ela pode estar envolvida em algo monstruoso. Eles estão escondendo a verdade, e Lucas é só a ponta do iceberg. Impactada, cada palavra dele parecia um golpe. A imagem de Lucas caído e a conexão com sua mãe e Miguel se entrelaçavam, formando um quebra-cabeça de horror. Tudo girava. As conexões começavam a fazer sentido de uma forma devastadora. Isabela não sabia se poderia mais confiar em ninguém. Sua mãe, Miguel, ou mesmo em si mesma. O que estava prestes a se revelar poderia arruinar tudo. A única coisa que ela sentia era uma urgência brutal em descobrir a verdade antes que tudo se desmoronasse. A multidão começava a se agitar novamente, os gritos se transformando em um clamor por respostas. E à medida que as sirenes se aproximavam, Isabela sentia que estava em uma confluência de caminhos. O sorriso de Lucas, o medo de sua mãe, a sombra do passado que a cercava. Ela precisava decidir em quem confiar e, no fundo, como isso tudo ainda poderia afetar o futuro deles. O cheiro quase adocicado do medo pairava no ar enquanto Isabela se preparava para o desconhecido. Seria a última chance de agir, mas aquela escolha poderia mudar tudo. O que ela diria a Miguel? O que você faria se estivesse em seu lugar? A verdade estava prestes a ser exposta, e nada voltaria a ser. Como antes, Isabela estava atordoada. O grito do amigo ecoava na sua mente. O caos ao seu redor se intensificava. As vozes que clamavam justiça agora soavam como um rugido. Mas no fundo, havia uma semente de dúvida crescendo. Uma ardente necessidade de entender o que estava realmente acontecendo. Isabela, sua mãe tem um passado que você não conhece. As palavras do amigo giravam em sua cabeça como um redemoinho. O que poderia ser tão terrível? O que mais ela não sabia? A confusão se transformava em ansiedade. O ativista a puxou um pouco mais para tentar a multidão em agitação. Ela viu a mulher que havia gritado, agora mostrando os papéis, e formou-se uma série de murmúrios entre as pessoas. As palavras pareciam se espalhar como fogo em palha. Seca, manipulação, controle. Ela ouvia os fragmentos. Mas o que havia de verdadeiro nisso? A necessidade de entender a verdade tornou-se urgente. No meio da agitação, um barulho agudo ressoou, e todos se viraram para a direção da delegacia. Um grupo de policiais estava se aproximando, com rostos endurecidos e visivelmente tensos. Um deles subiu na viatura, levantando um megafone. Voltem para casa. Isso não é a maneira certa de protestar. Mas sua voz foi rapidamente abafada pelos gritos da multidão. Isabela sentiu um frio na espinha. Algo estava prestes a acontecer. O ar pesava. Ouvindo o pulsar da multidão, a pressão em seu peito aumentava. E então ela observou um movimento súbito. Um manifestante avançou. E antes que ela pudesse processar, uma onda de choque atravessou a multidão. Estampido. Outro tiro. Com um movimento trágico, o manifestante caiu, enquanto um grito de horror escapava das bocas nas proximidades. O desespero aumentou. Isabela observou horrorizada. A confusão e o medo tomaram conta do lugar, agora um verdadeiro campo de batalha. Não! Isabela sentiu seu coração despencar. O manifestante estava imóvel.
uma poça de sangue se espalhando por baixo dele. A multidão estava em pânico. Ela queria correr para longe, mas algo a mantinha paralisada. Esse momento parecia um pesadelo. Quando finalmente conseguiu se mover, notou que sua mãe estava perto, já na linha de frente, observando com um olhar de desespero. Pela primeira vez, Isabela viu a fragilidade da mulher que sempre admirou. Mas não era só isso. Uma sombra, uma imagem que ela nunca imaginou que veria. Do outro lado da rua, um grupo de destinos se aproximava, revelando a figura de um homem parado sob a luz do poste. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Isabela conseguiu distinguir seu rosto. Era Miguel, um ex-namorado de sua mãe, alguém que ela sabia ser visto nos círculos policiais, mas que sua mãe sempre evitou mencionar. O que ele estava fazendo ali? A mente de Isabela girava. E então, como se as engrenagens da verdade finalmente se colocassem em movimento, uma luz se acendeu em sua mente. Miguel e sua mãe. Algo estava errado. A conexão entre eles, porque ela nunca soube. A multidão gritava, justiça. Mas Isabela estava presa a um misto de revelações e desespero. Isabela, venha aqui. O grito de Miguel a fez hesitar. Ele estava mostrando a ela algo sobre a papelada que a mulher ativista havia levantado. Ela tem provas. Isso vai mudar tudo. O instinto de proteção, a curiosidade, tudo se condensava em um único momento. Isabela correu em direção a Miguel, que tinha os olhos intensos. Você não sabe o que está acontecendo. Sua mãe, ela pode estar envolvida em algo monstruoso. Eles estão escondendo a verdade. E Lucas é só a ponta do iceberg. Uma onda de gelar o sangue varreu Isabela. E ela sentiu a base de sua realidade tremer. Miguel expôs a conexão entre sua mãe e o sistema que perseguia artistas como Lucas, e seu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ele pudesse explicar, um grito penetrante cortou o ar. Olhem, ele está se movendo. O manifestante que todos achavam que estava morto deu um gemido fraco e se virou. O pânico se transformou em alucinação, e os olhos da multidão estavam fixos nele. Isabela se aproximou, a repulsa se misturando à confusão. Era um jovem, talvez mais novo que Lucas, e ele estava segurando a mão do homem que caíra. Ele não está morto, gritou. Mas antes que pudesse terminar, a tensão estourou. A polícia disparou novamente. A cena se transformou em um horror inesperado quando, na confusão, a verdade emergiu. Chegou a um ponto em que ninguém mais sabia em quem confiar. Então um flash. Isabela piscou e percebeu a mão de Miguel deslizar do bolso dele. Um objeto escuro, um revólver. Ele sempre esteve ali, escondido, e agora, suas intenções revelavam-se. A multidão gritou em choque. Isabela não podia acreditar. Todo o seu mundo parecia ter se desmoronado em questão de segundos. Você está preso neste jogo também? O eco de sua voz atraía. Miguel riu com desespero. Era só questão de tempo até que tudo viesse à tona. Você não entende. Sua mãe é a chave. A mente de Isabela girava. A figura da mãe, uma mulher respeitada, agora se transformava em um mistério sombrio e ameaçador. O passado de Miguel, a relação deles, tudo parecia uma combinação imprevisível de segredos que poderiam arruinar suas vidas. Mas, o que fazer agora? Ela sussurrou, o desespero invadindo-a. O peso das revelações começava a arruinar seu entendimento. E no centro de tudo, a figura de Lucas, ainda, estendido no chão, como um símbolo do que estava por vir. A multidão estava dividida. E a verdade se tornava cada vez mais nebulosa. Isabela olhou nos olhos de Miguel e percebeu que ele tinha um plano, e que suas escolhas agora iriam definir não apenas seus destinos,
mas o de todos ao seu redor. Tudo poderia mudar em um instante, e à medida que a escuridão pairava, só restava uma pergunta ecoando em sua mente: em quem ela realmente poderia confiar? Isabela estava atordoada. O grito do amigo ecoava na sua mente. O caos ao seu redor se intensificava. As vozes que clamavam justiça agora soavam como um rugido. Mas, no fundo, havia uma semente de dúvida crescendo, uma ardente necessidade de entender o que estava realmente acontecendo. Isabela, sua mãe tem um passado que você não conhece. As palavras do amigo giravam em sua cabeça como um redemoinho. O que poderia ser tão terrível? O que mais ela não sabia? A confusão se transformava em ansiedade. Desesperada por respostas, ela olhou para Miguel, esperando que ele dissesse algo que pudesse fazer sentido na torrente de emoções. Então, um tiro ecoou. A multidão paralisou. Isabela sentiu um frio na espinha. O som pesado se destacou na confusão. Olhou ao redor e viu o manifestante caído no chão, o corpo imóvel. Sangue se espalhava. O pânico tomou conta, e ela se lembrou da figura de Lucas. O aperto no peito ficou insuportável. Mas antes que pudesse processar, Miguel a puxou. Vem! Ele estava determinado, os olhos brilhando com uma intensidade quase febril. Enquanto se moviam através da multidão, Isabela notou algo estranho saindo do bolso de Miguel. O revólver. O seu coração disparou. O que você está fazendo com isso? É para nos proteger. Precisamos de controle nesse caos. A voz dele estava carregada de uma tensão que a fez hesitar. Isabela se sentiu presa entre o desejo de entender a verdade e o medo do que isso significava. Então tudo explodiu. Um grito cortou o ar. Ele estava armado. Alguém na multidão gritou, apontando para a arma de Miguel. O que estava acontecendo? Ferozes olhares se voltaram para ele, e gritos de raiva começaram a ecoar, como se a própria cidade estivesse em chamas. A polícia não é mais o problema, e sim vocês. Pessoas começaram a avançar, as emoções fervendo. Não, espera, Isabela berrou, mas já era tarde. O instinto de sobrevivência fez a multidão retroceder e avançar, uma massa de corpos empurrando e sendo empurrada. Miguel, com a arma na mão, parecia um leão encurralado. O pânico a fez entrar em um turbilhão. O que seu amigo estava se tornando? E então, em meio ao clamor, um homem alto e robusto surgiu na frente de Miguel. Era o oficial do tiro, aquele conhecido de infância. Para! Deixa a arma cair. Sua voz era de firmeza, mas também de desespero, como se ele entendesse o quão frágil a situação estava se tornando. O olhar assustado dos dois se cruzou, e um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. Fazendo isso, você só vai piorar as coisas. O oficial insistiu, o rosto contorcido de preocupação. Mas Miguel estava irredutível, sem olhar para trás. Isabela percebeu, por um instante, que tudo ia além do que imaginava. Não era apenas o que estava acontecendo com Lucas, mas algo muito maior e mais sombrio. E então, com um gesto brusco, Miguel ergueu a arma. O tempo parecia parar. O peso da situação atingiu Isabela como um soco no estômago. Miguel, não! Ela gritou, mas sua voz se perdeu no ruído da multidão. Mais tiros, mais pânico. O caos se espalhou, homens e mulheres gritando em medo e angústia. As pessoas ao redor se atiraram ao chão. O mundo de Isabela girava com cada disparo que ecoava. A imagem de Lucas caindo na sua mente, o sangue manchando o asfalto. Mas então veio a reviravolta. Assim que o desespero multiplicava-se, algo inesperado aconteceu. O oficial, antes amigo de Isabela, puxou sua própria arma, mirando Miguel. O olhar que trocaram era um misto de traição e desespero. Antes que pudesse entender, disparos ecoaram e um corpo caiu. Mas não era Miguel. Era a mãe de Isabela, que surgiu do nada,
na tentativa de proteger seu amigo. Um instante de silêncio. A multidão congelou. Isabela mal podia acreditar. O horror preenchia seu ser. A mulher que sempre admirou, a figura de autoridade, estava ali, caída. Não. As palavras saíram como um sussurro. O aperto no peito virou uma dor insuportável, e a multidão explodiu em gritos. Só não, suplicou, mas tudo parecia uma cena de um filme terrível. O caos desabou ao redor dela como um castelo de cartas. A verdade parecia um labirinto sem saída. Cada segredo revelado, cada escolha errada, tudo se entrelaçando em um destino caótico. Enquanto os gritos ecoavam, Isabela sentiu todas as suas certezas se esvaírem. E que estava acontecendo? O que ela faria agora? O futuro estava escuro, e nas sombras, a verdade começava a emergir com uma força irresistível. E em meio a isso tudo, uma pergunta ressoava. Será que a luta pela verdade valeria a pena, mesmo quando essa verdade era tão devastadora? Isabela estava paralisada. O horror tomou conta dela. Sua mãe, caída no chão, era um verdadeiro pesadelo. A multidão estava em choque, mas o grito que escapou de seus lábios ecoou como um trovão. Não, mãe! O pânico a envolveu e, em questão de segundos, o mundo ao seu redor ficou nebuloso. Ela tentou se aproximar, mas a confusão reinava. O oficial, com a arma ainda em punho, olhava em volta, tentando processar o que acontecera. O tempo parecia se arrastar. O barulho das sirenes, o murmurinho da multidão, tudo se misturava em uma cacofonia ensurdecedora. Isabela se sentiu sozinha, perdida em meio àquele caos. E então a cena tomou outro rumo. Em meio às pessoas se afastando, um outro grupo entrou em cena. Homens de vestido escuro, com fones de ouvido e semblantes impassíveis. Isabela piscou, confusa, enquanto um deles se aproximou do oficial e pressionou algo em sua mão. Calma, precisa tirar isso de cena. Um dos estranhos disse, com uma voz baixa e autoritária. Aquele reconhecimento instantâneo. Eram os agentes da força-tarefa. O que vocês estão fazendo aqui? Isabela questionou, mas a voz dela se perdeu no tumulto. Haja como se nada tivesse acontecido, o agente de blazer escuro disse apressado. Ele trocou olhares significativos com o oficial. Isabela se perguntava se entendia. O que estava acontecendo? O que a força-tarefa tinha a ver com tudo isso? Até começar a revistar a multidão, observando cada rosto, conhecendo segredos que poderiam ser devastadores. No meio da preocupação, ela sentiu algo quase como um choque elétrico. Miguel, ainda segurando a arma, parecia estar em um transe. Ele olhava para Isabela, um misto de confusão e medo, como se esperasse que ela trouxesse respostas. Isabela, você precisa entender. Isso é maior do que nós. Ele disparou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse continuar, um dos agentes o interrompeu. Chega! Não é o momento para isso. Outro agente se aproximou e retirou a arma das mãos de Miguel, com um gesto rápido e preciso, quase coreografado. Você não sabe com quem está mexendo. A multidão se agitou. Uma onda de murmúrios começou, vozes sussurrando. Que história é essa? O que eles estão escondendo? A tensão crescia. Isabela ficou enjoada. Era como se a verdade estivesse escondendo sob uma camada de segredos sujos. Então tudo mudou novamente. O agente começou a falar. Essa cidade não é o que parece. A polícia, sua mãe, tudo fazia parte de um plano maior, disse ele jogando uma bomba no ar. E os artistas como Lucas eram o alvo principal. Uma forma de silenciar vozes que poderiam expor a corrupção que está sendo escondida. Isabela ficou paralisada. A revelação a atingiu como um soco. Sua mente girava. A mãe, que sempre admirou, estava envolvida em algo tão sombrio. A dor estava prestes a explodir. Não, não pode ser. As palavras mal saíram. O que tinha de verdade naquilo?
A multidão estava totalmente em pânico agora, e a sensação de traição apertava seu peito. Mãe, você! Ela não sabia como continuar. Miguel virou-se, desesperado. Isabela, precisamos agir. Há algo mais por trás disso tudo. A urgência no olhar dele a atingiu. Vamos investigar. Precisamos saber a verdade. Mas o caminho à frente estava envolto em incerteza. E no instante em que decidiu seguir, no meio do turbilhão, um novo grito soou. Olhem, é um deles! Uma figura. Se destacava na multidão. O agente com o datáfono levantou uma mão, e as luzes da ambulância iluminaram o rosto da pessoa correndo, revelando um velho conhecido de Isabela. Alguém que ela não via desde a escola. É o seu colega, o Pedro, gritou alguém. A revelação foi outra facada em seu coração. O que ele estava fazendo ali? Ele sabe a verdade, alguém gritou. A confusão reinou novamente. O administrativo parecia ser envolto em mentiras. E no eco das sirenes, Isabela teve certeza de uma coisa. Tudo estava prestes a mudar de novo. Mas para que lado? Isabela, a voz de Miguel cortou através da babugem. Ele a puxou para mais perto, mas ela estava distante, perdida. O que fazer agora? A resposta parecia tão nebulosa e ela sentiu que o futuro deles estava a um fio de se romper. O que mais poderia ser revelado ali naquela noite? Isabela estava paralisada. O horror tomou conta dela. Sua mãe, caída no chão, era um verdadeiro pesadelo. A multidão estava em choque, mas o grito que escapou de seus lábios ecoou como um trovão. Não, mãe, o pânico a envolveu, e em questão de segundos, o mundo ao seu redor ficou nebuloso. Ela tentou se aproximar, mas a confusão reinava. O oficial, com a arma ainda em punho, olhava em volta, tentando processar o que acontecera. O tempo parecia se arrastar. O barulho das sirenes, o murmúrio da multidão, tudo se misturava em uma cacofonia ensurdecedora. Isabela se sentia sozinha, perdida em meio àquele caos. Então, a cena tomou outro rumo. Em meio às pessoas se afastando, um grupo de homens em ternos escuros com fones de ouvido e semblantes impassíveis surgiram. Isabela tiscou, confusa, enquanto um deles se aproximou do oficial e pressionou algo em sua mão. Calma, precisa tirar isso de cena, um dos estranhos disse, com uma voz baixa e autoritária. Aquele reconhecimento instantâneo. Eram os agentes da força-tarefa. O que vocês estão fazendo aqui? Isabela questionou. Mas a voz dela se perdeu no tumulto. Haja como se nada tivesse acontecido. O agente de blazer escuro disse, apressado. Ele trocou olhares significativos com o oficial. Isabela se perguntava se entendia. O que estava acontecendo? O que a força-tarefa tinha a ver com tudo isso? Até começarem a revistar a multidão, observando cada rosto, conhecendo os segredos que poderiam ser devastadores. No meio da preocupação, ela sentiu algo quase como um choque elétrico. Miguel, ainda segurando a arma, parecia estar em um transe. Ele olhava para Isabela, um misto de confusão e medo, como se esperasse que ela trouxesse respostas. Isabela, você precisa entender, isso é maior do que nós. Ele disparou, a voz tremendo, mas antes que pudesse continuar, um grito penetrante cortou o ar. Olhem, é um deles. A figura se destacava na multidão. O agente com o datáfono levantou uma mão, e as luzes da ambulância iluminaram o rosto da pessoa correndo, revelando um velho conhecido de Isabela. Alguém que ela não via desde a escola. É o Pedro, gritou alguém. A revelação foi outra facada em seu coração. O que ele estava fazendo? Ali? Ele sabe a verdade, alguém gritou. A confusão reinou novamente. O administrativo parecia ser envolto em mentiras. E no eco das sirenes, Isabela teve certeza de uma coisa. Tudo estava prestes a mudar de novo. Mas para que lado? Isabela,
A voz de Miguel cortou o tumulto. Ele a puxou para mais perto, mas ela estava distante e perdida. O que fazer agora? A resposta parecia tão nebulosa, e ela sentiu que o futuro deles estava a um fio de se romper. Pedro se aproximou da multidão, olhos arregalados, quase em pânico. Isabela, eu tenho que falar com você. É sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dele a atingiram com força de um sismo. O que ele queria dizer? As vozes ao redor dela começaram a se misturar em um caos ainda maior. A figura de sua mãe caída no chão era uma cena tão real, e agora Pedro falava de algo ainda mais aterrorizante. Isabela se sentiu presa. A tensão em seu peito parecia prestes a estourar. O que você sabe, Pedro? Fala logo. O desespero a fez praticamente gritar. O agente olhou para eles, mas Pedro não parecia se importar. Ela tem um passado, não é só a polícia, Isabela. Há algo mais, algo que está ligado à morte de Lucas. O coração dela disparou. Você está louco? Como você sabe disso? Eu vi os documentos. Eles têm informações sobre um esquema que envolve agentes e a sua mãe. É algo muito mais profundo do que só um artista. É um jogo de poder. Eles a usaram para calar vocês como Lucas. Isabela mal conseguia processar suas palavras. Cada frase acendia uma nova centelha de confusão. E então, um novo estrondo cortou o ar. O oficial levantou a arma novamente e a multidão retrocedeu em pânico. Com um movimento rápido, Pedro se jogou em direção ao oficial. Não faça isso. Você não precisa disso. O tempo parecia desacelerar. Cada movimento dramático capturado em um silêncio opressivo. Pedro, não! Isabela gritou, mas era tarde demais. O disparo ecoou como um trovão. O que havia acontecido? A figura de Pedro caiu. E ali, em meio ao horror, o rosto do agente revelou uma expressão que Isabela nunca esqueceria. Um sorriso sinistro, como se tudo estivesse saindo conforme o planejado. A verdade começou a explodir dentro dela. O que ela pensou que sabia, tudo poderia estar mudando naquele momento. E o passado de sua mãe, seus relacionamentos, a luta por justiça, tudo poderia ser uma fachada. Um quebra-cabeças cujas peças não encaixavam, e a única palavra que ecoava em seu coração agora era traição. O que mais estava escondido nas sombras da cidade e na vida das pessoas que ela amava. O futuro tornou-se um abismo sem fundo, e à medida que a realidade desmoronava, Isabela percebeu que a luta pela verdade estava apenas começando. Isabela estava paralisada. O horror tomou conta dela. Sua mãe, caída no chão, era um verdadeiro pesadelo. A multidão estava em choque, mas o grito que escapou de seus lábios ecoou como um trovão. Não! Mãe! O pânico a envolveu e em questão de segundos bateu com sua arma e ela se aproximou. Em volta daquele caos, a multidão se afastava, pingando chega. Então, a cena tomou outro rumo. Em meio às pessoas se afastando, tudo se misturava em uma cacofonia ensurdecedora. Um grupo de homens em ternos escuros com fones de ouvido e semblantes impassíveis surgiram. Isabela piscou, confusa, enquanto um deles se aproximou do oficial e pressionou algo em sua mão. Calma, precisa tirar isso de cena, um dos estranhos disse, com uma voz baixa e autoritária. Erga um novo nível de intensidade no ar. Aquela situação já tinha se tornado algo maior. Eram os agentes da força-tarefa. O que vocês estão fazendo aqui? Isabela questionou, mas a voz dela se perdeu no tumulto. Haja como se nada tivesse acontecido, o agente de blazer escuro disse, apressado. O clima estava mudando. Rapidamente. Isabela sentiu algo quase como um choque elétrico. Miguel, ainda segurando a arma, parecia estar em transe. Ele olhava para Isabela, um misto de confusão e medo, como se esperasse que ela trouxesse respostas. Isabela, você precisa entender. Isso é maior do que nós. Ele disparou.
a voz tremendo. Antes que pudesse continuar, um grito penetrante cortou o ar. Olhem, é um deles. A figura se destacava na multidão. O agente com o datáfono levantou uma mão e as luzes da ambulância iluminaram o rosto da pessoa correndo, revelando Pedro, um velho conhecido de Isabela. A revelação foi outra facada em seu coração. O que ele estava fazendo ali? Ele sabe a verdade, alguém gritou. Pedro, fala logo, Isabela implorou, a ansiedade a dominando. Isabela, eu tenho que falar com você, é sobre sua mãe. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dele a atingiram com a força de um sismo. O que ele queria dizer? O que você sabe? A pressão crescia, e ali, enquanto a multidão murmurava, a tensão estava em alta. O oficial estava prestes a reagir de novo, mas os olhos de Isabela estavam fixos em Pedro. Com um movimento rápido, ele se jogou na direção do oficial. Não faça isso. Você não precisa dessa arma. O tempo parecia desacelerar quando o oficial hesitou. A tensão era palpável. Mas tudo mudou de novo. Pedro foi atingido de forma abrupta. O grito de Isabela ecoou. Não! A dor a atingiu em cheio. A figura de Pedro caiu. E ali, em meio ao horror, o olhar do agente revelou uma expressão que Isabela nunca esqueceria. Um sorriso sinistro, como se tudo estivesse saindo conforme o planejado. A verdade começou a explodir dentro dela. O que ela pensou que sabia estava cheio de furos. O passado de sua mãe, seus relacionamentos, tudo poderia ser uma fachada. E num momento em que a confusão reinava, ela percebeu. A luta pela verdade estava apenas começando. Ela olhou para Miguel. Ele estava desesperado, os olhos cheios de lágrimas. Isabela, precisamos agir. Não podemos deixar isso acabar assim. O apelo dele foi um clarão de esperança em meio à escuridão que a cercava. Ele havia se tornado um aliado e juntos poderiam encontrar uma forma de trazer a verdade à tona. A multidão começou a reagir, as vozes se levantando em clamor. Justiça! Justiça! O sentimento pulsava como uma corrente elétrica. Era o momento de agir. Então, nesse ambiente de desespero e esperança, Isabela levantou a cabeça. Nós não vamos nos calar. A determinação que crescia dentro dela era forte. Se a verdade está escondida, vamos iluminá-la. Para Lucas, para Pedro, para todos que se foram. E enquanto as sirenes ecoavam, e a multidão se aglutinava ao redor dela, Isabela sentiu que a mudança estava vindo. A luta estava apenas começando. E ali, entre os gritos e esperança, ela sabia que qualquer coisa poderia acontecer. O futuro estava prestes a se desdobrar, e ela estava pronta para enfrentar. Se você chegou até aqui, isso significa que a história te pegou. Então não espere. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.